Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e temos ainda pela TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 3 da NET em Guarulhos e canal 20 UHF. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp São Paulo 11 974012235, chat da AltV e um telefone que fica à sua disposição também, que é o 11 50526622. Conosco o deputado Vitor Sapienza. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Prazer é meu. E você sabe que, em que pese eu estar nessa idade, a minha frequência no seu programa equivale à aula. Cada vez que eu venho, eu aprendo com cada um dos participantes. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu vejo aqui o Sérgio Jafé, o FOC, fiscal da Receita Federal, e o delegado da Polícia, Rubens Rezende. Para mim é uma satisfação aprender um pouco mais, porque eu acho que o fato de você continuar vivo é uma forma de aprender. Eu fico contente em aprender com vocês. Maravilha. Vitor Sapienza. Também conosco o delegado de polícia Rubens Rezende. Doutor Rubens, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui. E se o Vitor Sapienza vem para aprender, imagina eu, né? Sérgio Jafé. Advogado Sérgio Jafé, prazer tê-lo aqui, Jafé. Prazer é todo meu estar aqui de volta, aqui nessa mesa aqui tão ilustre. Depois dessa introdução do deputado aqui, não tenho o que falar mais, né? Foch Simão, prazer tê-lo aqui, Foch. A satisfação é minha de estar com tão ilustres convidados e à disposição dos seus espectadores aí para responder perguntas, explicar um pouquinho do que a gente sabe. Você continua como auditor fiscal? Isso, da Receita, ligado ao Sindifisco, que é o nosso sindicato, que está pleiteando aí, pugnando por uma redução da carga tributária, o encargo que todo cidadão tem, né? E também pela correta aplicação desses recursos, que é dinheiro do povo, né? Nenhum tostão sem explicação. Então... Nos assuntos de hoje, Câmara inicia a votação do ajuste fiscal que o Foch se referiu. Com as galerias do plenário repletas de sindicalistas, a Câmara dos Deputados deve começar a votar hoje à tarde as duas medidas provisórias que restringem uma série de benefícios trabalhistas e previdenciários, as MPs do ajuste fiscal. Foch, eu gostaria que você abordasse logo este assunto, por favor. O outro lado do tributo é o emprego do tributo, né, que é o orçamento da União, ou dos estados ou do município. Esse orçamento ele é restrito. Restrito ao quê? À captação do governo. Se o governo não tem esse dinheiro para empregar, ele vai ter que emprestar. Emprestar vai causar maior déficit público. Quer dizer, esse déficit é a dívida do Estado, do município ou do governo central. Quem vai pagar isso é o cidadão. De alguma forma ele vai pagar com sangue, suor ou lágrimas, né? E uma parte do patrimônio. Então, esse ajuste visa tornar o Brasil também competitivo. O Brasil tem um problema de competição na exportação de seus produtos. Quanto mais caro, mais encargo tiver sobre esse produto, seja trabalhista, seja impositivo, mais difícil é vender lá fora. E como é que nós recebemos divisa? É vendendo o máximo possível de produtos fabricados aqui lá fora, e que vão dar mais empregos para o cidadão e acarrear mais dinheiro para os cofres públicos e para o país. Com isso, o país cresce, a população se torna melhor, né, em questão de capacidade econômica e há um desenvolvimento natural pelo emprego desse dinheiro em estudo, em escolas, em ensino, em faculdades, em pesquisas, né? Então, para isso, precisa reduzir certos encargos. Alguns encargos realmente são despropositais perante o mundo. A China, por exemplo, o pessoal trabalha, até pouco tempo, trabalhava por comida. Então, você não tinha nenhum encargo, a não ser a cama quente. O sistema cama quente era que, enquanto um estava trabalhando,
o outro estava lá descansando. Na hora que cessava o período de trabalho, ele vinha, a cama estava quentinha, o outro levantava para trabalhar. Com isso, a China dominou o mundo. Economicamente, mais 10, 15 anos, ela é o país com o PIB maior no mundo, né? E nós não, nós estamos regredindo. Nós temos uma indústria grande, hoje a industrialização está reduzida, nós exportamos muito pouco, temos tido déficit na balança, aí, o superávit que houve foi porque nós importamos menos por falta de dinheiro, pela crise econômica. Então, algumas dessas medidas são necessárias. É um sacrifício, obviamente, isso em toda a história, em todo lugar. Quem é mais sacrificado é o que tem menor poder aquisitivo. Isso aí faz parte da história. Vitor, essa também é a tua área. Aqui, ainda que na esfera do Estado... Não, eu queria te dar uma ênfase ao porquê dessa reforma. Eu acho que nós temos que consertar uma série de erros que foram feitos ao longo dos anos. Uma série de mentiras. Nós mentimos referente à energia elétrica, nós mentimos referente a, de repente, a gente quer dar refeições gratuitas, não existe. Tudo isso foi um custo exagerado. Eu costumo dizer o seguinte, o Lula teve uma grande decisão quando ele mexeu com a classe D e E. Porém, nós brasileiros, estamos acostumados somente a ter direitos e não temos obrigações, o cara sai da D, ele já quer passar para A, sem fazer aquilo que nós, ao longo dos anos, tivemos que fazer. Nós estamos conquistando um espaço aqui, um pouco lá, um pouco lá. De repente, a gente sente. E a gente começa a sentir esse tipo de problema com as falhas da nossa educação. Você vê esse problema hoje da dengue. Por que é isso? É falta de educação. Ninguém liga para a educação. E dentro desse quadro, eu sei que nós temos que dar espaço para todos. Eu queria completar aquilo que o nosso auditor colocou bem. Você propôs aqui, são 2 assuntos que vão ser discutidos. O primeiro, eu tenho uma série de restrições aos benefícios trabalhistas e previdenciários. Aí tudo bem. Meu temor, pelo fato de eu ter galgado algumas posições, na hora que você vai fazer uma reforma em que você, de certa forma, vai privatizar algumas atividades, você vai dificultar o acesso dentro da empresa. Por exemplo, eu entrei como escriturário, depois você chefe, depois você diretor. Na hora que você vai privatizar tudo isso, você vai diminuir a possibilidade da pessoa crescer dentro da empresa. Então, eu temo, primeiro, quanto à reforma fiscal, totalmente de acordo. Quanto a essa parte de benefício trabalhista e previdenciário, eu acho que nós temos que discutir um pouco mais isso, porque, de certa forma, traz uma vantagem, porém, nós vamos dificultar o aperfeiçoamento do funcionário, porque eu vejo o seguinte, eu entrei primeiro, eu fui escriturário, depois eu fui auxiliar fiscal de renda, depois fui fiscal, e assim fui galgando uma posição. A mesma coisa acontece nas empresas. Você entra como escriturário, na hora que você privatiza toda essa, você vai dificultar o aperfeiçoamento do funcionário. Esse é meu temor. Quanto à reforma fiscal, nota 10 pela colocação que foi muito bem feita pelo nosso auditor. O Sérgio Jafé, que é especialista em direito tributário, como advogado, também analisa isso. Na verdade, eu entendo que tudo que for, eu concordo plenamente com o doutor Foch, eu entendo que o que for possível para desonerar em termos de encargos sociais, que isso leva à informalidade, leva a que a própria empresa, que o próprio contratante não possa ser competitivo, é como muito bem colocou em relação à questão da China. A China não tem, lógico, também não vamos chegar a extremos, mas a China, como não dispunha de encargos sociais, eles têm um preço muito mais competitivo do que nós temos. Então, nós temos uma carga tributária violentíssima e desumana.
Eu entendo que hoje o empresário, o comerciante são verdadeiros heróis. O empreendedor aqui no Brasil é verdadeiro herói, porque tem que matar um leão por dia, principalmente no final do mês, para dar conta de tudo isso. Então, eu acho que qualquer medida que venha a promover a redução da carga tributária, dos encargos, principalmente trabalhistas, eu sou favorável. Só sou desfavorável com relação ao previdenciário, porque tantos anos de contribuição que as pessoas pagam para, de repente, chegar no final de 35, 40 anos de serviço prestado e receber aquela exígua remuneração a título de aposentadoria. Rubens. Bom, eu não sou especialista na área aí, mas estou acompanhando o debate e eu acredito que a conversa está se encaminhando para o lugar certo, né? Eu vejo o seguinte, que estou vendo aqui, que os sindicalistas, eles são muito contra os benefícios trabalhistas. Isso aí para ele é uma cláusula que não pode mexer, fazem greve, uma série de coisas. Mas acontece que ao manter esses benefícios, o que está se perdendo? É o emprego. E a partir do momento que não tem emprego, o benefício trabalhista também não existe. Então, isso é uma questão lógica, uma questão que precisa haver. O caso da terceirização, que o Vitor falou, eu vejo com muito bons olhos, porque a partir daí você vai aumentar a produtividade, você vai criar mais empregos, então vai mexer na economia como um todo. O próprio Estado vai ganhar, como o próprio funcionário vai ganhar. Talvez o exemplo do Vitor é que um funcionário não possa crescer na carreira dentro disso, mas acontece que haverão empresas especializadas que vão abrir novos espaços. Se pensar bem, por exemplo, qual é a indústria que dá mais emprego, sem ser a indústria de construção civil, porque é outro tipo, mas a indústria automobilística é inteirinha terceirizada. As fábricas não são fábricas, são montadoras. É uma montadora. E a montadora faz o quê? Faz a carcaça somente. O resto, tudo vem de terceirizados. E os terceirizados que criam emprego, que criam o fator que vai gerar os impostos, e é tudo isso. Então, eu vejo os sindicalistas, eles trabalhando muito mais com um viés político, de querer se manter na posição, de ser reeleito no sindicato, de ajudar o partido que lhe dá apoio, do que realmente pensar no trabalhador brasileiro. Dentro desse quadro, eu sou favorável à terceirização. Sim, Meu tá. temor, então, desculpe, Silvio. não, meu temor é que você acabe com esse tipo de aperfeiçoamento que, na hora que você permite, mesmo você deu o exemplo das montadoras. Sim. Na montadora você entra como auxiliar, depois você passa para uma pá, depois você passa. Meu temor é que na hora que você terceiriza, se acabe com isso, se você não disciplinar. Eu sou favorável à terceirização total. Sim, sim. Porém, meu temor é que tem que ser discutido somente essa parte. Uma regulamentação correta, uma regulamentação correta para que funcione tudo direitinho. Que ninguém terceirização já existe, só não existe uma regulamentação. Exatamente. Precisa ser Agora, feito. eu queria pôr um pouquinho de lenha na fogueira. Pimentinha, né? Um pouco mais. Eu queria fazer uma pergunta para o FOC, no seguinte sentido. FOC, eu vou falar alguma coisa que é contra o Estado. Se nós não federalizarmos o ICMS, não vai acontecer nada. Nós vamos tampar o buraco aqui. Você que é professor de Direito Tributário. Não dá para ter 29 regulamentos de ICMS. Na hora que você federaliza ele, você acaba com a guerra fiscal. Sim. Você tem condições de fiscalizar e diminuir a alíquota. Só que precisa ter muito peito. Muita coragem para fazer. Que eu acho que a minha tese de mestrado na GV é justamente o VAT, né? o Imposto ao Valor Agregado, que era unir o IPI, o ISS e o ICMS e as contribuições que tem a COFINS, né? Todas num imposto só, com legislação federal e já distribuído conforme o ente federativo. Então, o que é serviço ia direto para o município, o que é comércio ia direto para o Estado. E o que for indústria, uma parte da indústria e importação, que for de comércio exterior, ia direto para a federação. Se facilita a fiscalização, facilita a distribuição. O dinheiro já seria distribuído automaticamente
automaticamente. No próprio município segura, o Estado segura. Recolheu ali sobre o valor agregado sobre ISS, supostamente já iria para o município. E isso acabaria com guerra diminui fiscal. 20% a 30% da carga tributária. E melhoraria a Vitor, fiscalização. deixa eu colocar um negocinho. E essa substituição tributária também, que é um absurdo, né? Esse é outra coisa. É um absurdo. Desculpe até interromper. É Deixa eu só fazer antecipação, só um né? reparo. Eu pus lenha, né? Deixa eu só fazer um reparo. Eu não sou especializado em direito tributário, é imobiliário. Imobiliário. Não, tudo bem. Só Mas, estamos Foch, até onde conflita ou convergem o ajuste fiscal que está em discussão e a reforma tributária? A reforma tributária, hoje em dia, no Brasil, seria a solução de quase todos os problemas brasileiros. Tranquilo. Geraria mais recurso para investimento, atrairia mais investidor estrangeiro, porque já sabe qual é a regra certinha, não vai criar nada de repente. E melhoraria até a questão do pagamento, seria mais justo, porque existe um fator de sonegação muito grande hoje, devido a esse caos tributário que existe no Brasil. Agora, quem é que vai abrir mão? Porque o temor não é a guerra tributária. Não é a reforma. O temor do Estado em não apoiar é aquele, vai abaixar a minha arrecadação. Não, mas fora abaixar a arrecadação, também os governadores, uma série de políticos, eles vão perder um naco muito importante de poder. Exatamente. E aí como é que faz? Quem é que vai abrir mão do poder? Quem vai falar, não, eu agora pego o dinheiro e eu distribuo. Eu distribuo para como eu quiser. Não, vai direto para quem? Como ele colocou. É claro que vai. Evita uma série de coisas. É perfeito. O que ele colocou é perfeito, mas eu quero ver convencer um governador lá do Nordeste a ele abrir mão do poder dele. Está faltando estadista. Está faltando estadista nesse país. Então, longe, né? Está faltando A estadista. disputa de poder é igual em todos os lugares. Concordo Então, mais uma vez com você, Foque. Está faltando realmente esses estadistas. Nós temos oportunistas. Um governador lá no norte do país, no Nordeste, na região sul, tem a mesma necessidade e ambição que o governador do estado de São Paulo. Ou ele não se sustenta. Sankofa, posso fazer uma declaração de meia-culpa? O Jafé vai me xingar. Quem criou no Brasil substituição tributária fui eu. Foste tu. Eu vou contar como aconteceu. Deixa eu só parabenizá-lo pela sua coragem. Não, eu vou contar como furo. Existia um senhor, eu era assistente fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Um dia ele chegou para mim e disse o seguinte: Vitor, o cigarro é tabelado, vinha o preço. Por que vocês não fazem o seguinte? Por que vocês não fazem com que o cigarro não seja mais tributado e a fábrica paga o imposto na hora que sai? Cheguei para o Benedito Aparecido Pereira da Silva, que era o coordenador, falei, olha, vamos fazer uma experiência nesse sentido, assim. Porra, boa ideia, vamos pôr. E fizemos isso. A seguir, a Que Bom, que vendia o sorvete nos carrinhos, chegou para mim e falou, Vitor, por que vocês não fazem a ideia de fazer a mesma coisa com o sorvete? Já saía tabelado, lembra? E fizemos a mesma coisa. O resto que foi feito, eu não tenho culpa. Mas o início fui eu que criei. Quem acendeu o pavio. Tem hora que eu me penitencio disso daí. Mas não é o correto? A ideia é boa, a ideia é boa. de imposto único. Não. A substituição é a antecipação do imposto. Não é o imposto único, é a antecipação. Em vez de eu vendo para você, em vez de eu vender e você pagar, eu já recolho por você e já... Eu sou jornalista e minha função é fazer pergunta absurda. Aí isso é uma antecipação. A forma de controle, na substituição é muito mais fácil. No caso que ele citou, por exemplo, ia lá na empresa, uma empresa só fiscalizava essa empresa, mas não fiscalizar cada ponto de venda para saber se estava recolhendo imposto ou não. Ela cobra imposto da cadeia. Ele fabricou em vez de cada um da cadeia pagar, ela agora, cobra. há distorções. Pega um automóvel, a empresa, a montadora paga. Depois, na hora da venda, o que a concessionária, ela pode dar um desconto, ela pode vender por um outro preço, aí dá uma diferença. Essa diferença, quem é que vai controlar, quem é que vai seguir isso aí? Aí dá uma discussão danada. Dá distorção também com uma microempresa. Microempresa. Dá distorção porque ela não tem como.
Vitor, foste tu, Vitor? Como é que é? Foste tu? Não, você vê como esse... Eu pensei que você tivesse ficado só no dia do ovo. Não. Você vai me obrigar a falar sobre o dia do ovo aí. O Vitor Sapienza, com um trabalho brilhante na Assembleia Legislativa. Quantos mandatos você exerceu na Assembleia Legislativa? 7 mandatos. 7 mandatos na Assembleia Legislativa. Presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. É um trabalho maravilhoso. E ele tem um projeto, uma lei aprovada pela proposta que ele apresentou, que é o Dia do Ovo. Parece um absurdo, mas explica. Mas aí aconteceu o seguinte... Você foi em Bastos, eu fui procurado pela população de Bastos, que é a maior produtora de ovos do estado, e em Londres já existe o Dia do Ovo, que é comemorado porque o ovo, depois do leite, é o alimento mais salutar, tá certo? Completo. É Mais completo. Eu fui e fiz o projeto, apresentei o projeto. O painel da Folha fez uma charge, um monte de ovinhos, e eu embaixo dizendo o seguinte: com tanta coisa importante, o deputado Vitor Sapienza, que era um destaque na Assembleia, me apresenta o Dia do Ovo. Faça-me o favor de colocar. A Globo, a rádio, deu um pau violento em mim. Quando o projeto chegou nessa fase, eu fui e expliquei: olha, acontece isso. Sacrificaram 5 milhões de galinhas. Bastos entrou numa crise violenta porque foi espalhado que o ovo atacava o colesterol e atacava o coração. Então, a Folha publicou mais ou menos umas 10 vezes o espaço, e a Globo me deu 1 minuto e meio para falar, 2 minutos. Quando o projeto chegou para ser discutido, um deputado do PT falou: pô, vamos alterar, em vez do Dia do Ovo, o Dia do Granjeiro. Eu falei: mas pera, porque não tem nada a ver com o granjeiro. O dia do omelete, né? Conclusão. Hoje é uma lei. Quem conhece, me dá os parabéns agora que eu levei. Eu fui num debate com uma candidata a deputada. Arrancaram suas 22 penas, anos. Ela falou: o senhor é o autor do Dia do Ovo? Eu falei: me diga uma coisa, antes de eu responder, você já leu a Constituição? Eu falei: para que ler a Constituição? Eu falei: então não vou discutir o Dia do Ovo com você, que você nem tem condição de discutir. Mas, com todo o respeito a este excelente projeto que você apresentou e que foi aprovado, e exatamente por uma circunstância de uma região do estado de São Paulo que sobrevive graças à produção, ao comércio do ovo. Quantos milhões de galinhas foram abatidas lá? Na época disso aí, foram abatidos quase 5 milhões. 5 milhões. Porque, ao contrário do que o pessoal pensa, a galinha é diferente do frango que a gente come. Depois de poideira, ela não serve para mais nada. Sim. Prova é que um prefeito de Carapicuíba, ele foi eleito, ele era dono de uma distribuidora, de uma concessionária de automóvel. Ele comprou uma série de galinhas poideiras e dava para o pessoal ele pagar R$1 a galinha. R$1 ele pagou a galinha. Por quê? Porque não serve para mais nada. Sim. São histórias que a gente tem. Mas na Assembleia tem o projeto do ovo. Como é que é feito o ovo? Só o ovo. O que é o ovo? O que é, você não acredita, né? É diferente. O que é o ovo? É completamente diferente. O que é o ovo? O que é o ovo? Né? É que o aproveitamento um das boas muito ideias. Bom, né? Um invólucro muito É bonito. importante que, no final de tudo, ele acabou sendo ovacionado. Essa eu sei. Sérgio Jafé, fala para a gente do livro Ser Síndico Não É Padecer no Condomínio. Não é uma obra destinada a todos aqueles que residem em condomínio, principalmente na maioria que Só uma coisa, todos moram em condomínio daqui? Sim, eu moro. Alguém é síndico? Não. Graças a Deus, graças a Deus. Pronto, agora... Então, nos condomínios... Ninguém padece no condomínio Ninguém aqui. padece nos condomínios horizontais, porque, na realidade, muita gente se engana quando pensa que o imóvel, a casa, ela é horizontal e o prédio de apartamentos é vertical. É justamente o contrário, porque as unidades são dispostas horizontalmente umas sobre as outras. O que acontece? Nós lançamos essa obra devido à prática que nós adquirimos ao longo de 25 anos só militando nessa área, e que a gente percebe que é uma área muito palpitante,
uma área que desperta muita dúvida. E por quê? Cada prédio é uma microcomunidade. Então, na realidade, você tem lá o alcaide, que é o síndico, e você tem as oposições, as situações e tudo mais. Principalmente, nós estamos falando agora de terceirização. Hoje, muitos condomínios estão se valendo da terceirização até para baixar o seu custo. Por quê? Os encargos sociais, ninguém aguenta do jeito que está hoje. Há muitos anos, ninguém aguenta. Então, nós lançamos esse livro com 600 perguntas e respostas, falando sobre os mais variados temas, de uma forma que as pessoas possam entender. Porque muitas vezes a pessoa sai de uma reunião de condomínio sendo síndico, sem nunca ter gerido um prédio. E, com isso, a gente está tentando dar uma colaboração. Ok. Tem aqui a manifestação da Eunice Santos de Barretos. A imprensa faz festa com algo que gera essa impressão errada, julgar o livro pela capa. Os que tiraram sarro sobre o projeto, poucos se informaram sobre o que realmente o projeto e todo o seu contexto. A Eunice Santos, ela é de Barretos, Vitor. Vitor, você, durante os seus 7 mandatos, são quantos municípios? 645 municípios do estado de São Paulo? Sim. 640. Quais você não foi votado? São 8 municípios só que eu não fui votado. Apenas 8 municípios não votaram. votaram. Eu fiz um trabalho Sapienza. também envolvendo a terceira idade. Sim. Eu, fora a Secretaria da Fazenda, basicamente eu fui eleito a primeira vez por ela, eu tinha que abrir um pouco o leque, porque não dava. Sim. E, numa dessas coincidências, eu resolvi eu construí uma pousada no Guarujá. Para lá, ao longo desses anos, eu levei aproximadamente 60 mil pessoas que nunca tinham, em sua maioria, nunca tinham visto o mar. Eu arrumei um patrocínio, eu construí um imóvel que tinha capacidade para 100 pessoas, na Praia do Guaiúba, e o pessoal passava 4 dias, eles traziam, fiz uma cozinha industrial, 11 quartos, e o pessoal, durante praticamente 20 anos, usufruiu de tudo isso. Ele vai falar, bom, mas e agora? Bom, agora acabou, né? Porque eu estava comentando antes de vocês chegarem, eu tive quase 60 mil votos e sou suplente. Por quê? Porque é uma disputa, é duro você disputar alguma coisa chamada money, né? É. Por mais que o pessoal queira ou não, existe compra de voto e muito forte. Aí financiamento ilícito, nisso. Não existe, financiamento ilícito com dinheiro do povo. Isso é então, pega o seu dinheiro e taca no partido. Você ganhar desse jeito. Então, eu tive um trabalho muito grande também no futebol, né? Vai falar de futebol hoje? Você falou para mim, mas eu sou palmeirense, eu fazer o quê? Não, foi prometido que ninguém ia falar mas isso. Mas ele tem um excelente trabalho no futebol. Futebol amador. Tem um futebol amador. Eu construí em São Paulo praticamente uns 6 ou 7 estádios de futebol através de colaboração com o governo. Principalmente na Zona Norte tem 3 campos. Próprio na Vila Maria, aquele campo do Benfica, fui eu que era a área. Porque o grande problema, o pessoal, infelizmente o brasileiro, ele pensa só no dia de hoje, ele não pensa no dia de amanhã. Então você vê, nós estamos comentando, assim, a guisa de colaboração, essa entrevista do Odebrecht, né, essa semana, ele diz o seguinte, que está se discutindo um desvio de 6 bilhões de corrupção. Mas está se esquecendo de discutir quase 50 bilhões de incompetência administrativa. Porque o brasileiro, a gente de repente pensa e vê aquela frase do Rui, né? Que entre um juiz corrupto e um juiz competente, muitas vezes ele preferia o juiz corrupto, que ele era competente, mas corrupto. O outro era incompetente e honesto. Muitas vezes é capaz a gente ter que preferir. É uma temeridade que eu estou dizendo. Eu gostaria que o pessoal entendesse bem. Entre uma pessoa incompetente e honesta e um cara competente e desonesto... O prejuízo é menor, né? O prejuízo é menor dentro de um quadro desse daí. Então, dentro do quadro brasileiro. Infelizmente, lamentavelmente a gente começa mais a pensar... E aí vem... Aí a gente chega até o descobrimento do Brasil. É a fotografia do país.
É a Mas é que agora fotografia do virou país. rouba e desvia. Antes era rouba, mas faz. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E temos também TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, sempre 11h30 da noite. Conosco hoje o deputado Vitor Sapienza, o advogado Sérgio Jafé, o auditor fiscal Foch Simão Júnior e o delegado de polícia Rubens Rezende. O pessoal que está mandando as suas mensagens para cá, a Eunice já me referi, Neuza do Tatuapé. E a dengue, hein, Zancopé? Agora tem um novo vírus, o tal do Zika. É uma Zika mesmo para o estado como o nosso ser devastado por essa epidemia, aliás, negada pelo Ministério da Saúde. Acorda, Brasil, acorda, diz a Neuza do Tatuapé. O Ministério da Saúde não concorda com os números internacionais, né? O Brasil tem números próprios, né, Neuza? Então, é isso que as pessoas não entendem. O Brasil tem a sua própria forma de contar as vítimas da dengue, lamentavelmente. Então, aqui é bem distante. Quando interessa, é bom. Quando não interessa, não é bom. Nalva da Lapa, vocês deveriam estar debatendo a alta da conta de água em São Paulo. Alta novamente, uma vergonha para essa gestão. Uma vergonha quando querem fazer racionamento dia sim, dia não, depois culpam o cidadão aumentando a taxa. Onde vamos parar? A Nalva da Lapa. Aliás, Nalva, Sabesp, né, ela recebeu autorização para aplicar reajuste imediato de 15,24% da conta da água. Valor, apesar de acima da inflação, que é de 4,63%, desde o último aumento, está abaixo dos 22,7% pedidos pelo governo Alckmin. O governador queria, né, mas deram só 15%. Como são bons, né? É muito bom, hein? Fico contente, que o governador queria 22%, né, mas estão dando só 15%. 22,7. 22,7. Deram 15, quer dizer, deram... Quanto deram aí? 60% do que ele pediu. Tá bom, né? Tá bom, mas e não é a única conta que subiu. Estamos falando da água aqui, mas e a conta da luz? Gás. Que era do gás. Mas a da luz, principalmente, que era um negócio que não ia subir, que ia baixar, que gastaram tudo. Houve um desarranjo total em todo o sistema. Porque essa conta da água aqui, eu não sei há quanto tempo que ela não sobe. Talvez haja aí, eu não sei. Talvez, porque quem autoriza é o controle das águas, né? Tem um instituto aí que é uma agência. Uma agência, exatamente. O nome correto é uma agência. Uma agência que vê isso aí. Autorizou 15%, deve ter alguma razão. Agora, a conta da luz, por exemplo, eu ouvi na televisão que ia baixar. Hoje subiu mais de 50%. No Brasil é tudo assim, né? Não, nós também ouvimos o pré-sal que ia resolver a vida de todo mundo e não, até hoje já saiu um litro de... Não, algum barril? Algum barril? É um absurdo. O problema do Brasil é transparência. Exatamente. Esses números aqui, como a Sabesp é uma empresa privada, né? Economia mista, não é? Mas ela tem ação, tem tem investidor, tem acionista, né? tem tudo. Acionista, Então ela comercializada ela vai dar, lá no exterior. Ela vai dar... Qual é a satisfação dela? É para o público? Dela, não. A satisfação é para o acionista, quem põe dinheiro lá. O público, eu sirvo, como é quase um monopólio aqui, ou é um monopólio, ela vai dar satisfação para o seu acionista. Então, isso aqui é fruto disso. Você não tem transparência nas contas públicas. Só acionista majoritário, porque os acionistas minoritários, também, mas dos 49%, vai tudo pelo ralo. Agora, se você não tiver transparência em conta pública, no que investe, nos gastos da empresa, obviamente ela faz o que ela quer. O gestor, a questão da Petrobras, houve transparência na administração? Não. Deu o prejuízo que deu, só que lá fora o pessoal desce o pau. Aqui dentro o brasileiro é manso, o brasileiro sempre foi manso, sempre foi pacífico, ele aceita tudo, ele no máximo é emocional. Hoje ele vai no boteco lá, xinga, quebra a garrafa, amanhã ele vai para casa, mas não dá, não tem jeito. Então nós estamos pagando o fruto de um país de omissos, né? De conformados, de omissos, né? De abúlico. Nós estamos pagando esse preço. O país está em decadência. Isso vocês podem ver de geração para geração.
Para o meu avô, o melhor país do mundo era o Brasil, quando ele veio do Líbano para cá, porque tinha riqueza, tinha oportunidade, tinha um povo extremamente amigável. O meu pai era um otimista inveterado, achava que o Brasil tinha chance de crescer. Eu já sou um pessimista quanto ao futuro dos meus filhos. Eu também concordo. Nós Mas só estamos que eu numa queria fazer uma descendência ponderação. Por incrível que possa parecer, a água não é monopólio. Tem aproximadamente 30 municípios, ou 30% dos municípios, que não fazem parte do esquema Sabesp. Eles exploram ele mesmo a água. Agora, o que ocorre, eu sou formado em economia, ao contrário do que o pessoal pensa que sou formado em direito, não, formado em economia. O Brasil não se planeja nada. Não. É tudo no jeitinho. Vai que dá, vai chover, não vai chover. Então, dentro desse esquema aí, a crítica que eu faço se aplica também à Sabesp, se aplica também às companhias de energia elétrica. A tudo. Quando a nossa presidente disse, e o Rezende falou muito bem, que iria baixar, ela não levou em consideração que houve uma estiagem, que nós tivemos que começar a usar óleo diesel para geração. Tudo isso é custo. Quer dizer, ninguém planeja nada aqui. Qual foi o último governo que planejou alguma coisa para o país? O governo militar. Foi. Não, eu ia falar. Pode ter todos os defeitos, mas foi o único governo que fez um projeto de 10, 15 anos, que a nossa reserva aí da Cantareira foi feita para isso. Mas você quer ver uma coisa interessante? A história do pessoal dizer Deus é brasileiro, Deus começou a cansar. Na Copa do Mundo, ele mostrou que não é tão brasileiro assim. Acho que ele mudou. É mais argentino. Quer dizer, nós vimos. Mudou de lugar. Um jeitinho, acabou o jeitinho. Não dá para ter jeitinho em tudo. Eu acho que hoje nós somos o país da mentira. Nós somos enganados sistematicamente. Não só aqui dentro, como lá fora também. Exatamente. O Rubens, Selma do Jardim Guarapiranga. O senhor está desinformado. Eu estou bem informada, diz a Selma. O último reajuste da Sabesp foi em dezembro de 2014, de 4,63%. Na sua casa tem água? Na minha, não. Ganhei o tal bônus por economizar água e agora vem com essa. Tem que economizar. Se não tem água, você vai fazer o quê, Selma? Não pode ter. Mas a Selma diz, Sabesp é cabide de emprego. Como bem disse Maluf, a diretora é incompetente, a diretora ou diretoria. E criminosa, incompetente e criminosa, diz a Selma do Jardim Guarapiranga, Rubens. Eu respeito a opinião dela. Selma, você está muito bem. Eu fico chateado de não ter água na tua casa. Espero que na demais tenham, mas o que eu posso falar para ela? Eu acho a Sabesp uma das empresas mais sérias que tem no Estado. Talvez no Brasil. É uma empresa grande, eu conheço bem porque tenho alguns amigos que trabalham lá, tem alguns diretores que são amigos. Não vejo aquilo como cabide de emprego, não. Talvez tenha algumas pessoas lá penduradas, tal, mas eu nunca vi, não é uma Petrobras da vida que a pessoa foi lá colocada para sacar, para pegar, não é nada disso. É um corpo técnico extremamente competente. É a menor, Selma. O erro que eles têm nas contas, tal, que acontece entre todas as empresas de água, principalmente da Europa ou qualquer lugar, tem o menor nível de erro disso aí. Eles medem isso aí, da qualidade da água, é uma empresa super séria. Agora, evidentemente, existe aí a gente sente no outra história também, que não tem problema que a água não vai acabar. Só não esqueceram de avisar São Pedro. Não. Isso aí é um jogo político de antes da eleição. O Raul disse que tirou São Pedro da casa dele. Tirou. É falta de... Como o Sapiens... O Sapienza disse que é falta de planejamento. Há 100 e poucos anos atrás, um grupo de ingleses fez uma obra chamada Billings. A Billings é um potencial de água enorme. Agora, o que fizeram com ela nos últimos 50, 60 anos? Poluíram demais. Então, hoje, para tratar, aquilo lá seria uma reserva talvez que sobejasse aí a necessidade do paulistano, mas ela está extremamente poluída. Nunca foi tratada por falta de planejamento, falta de também por proselitismo de alguns
vereadores vários, inclusive de fazer e dar assistência o quê? Para pequenos terrenos que foram loteados lá, em lugar que não deveria, e o pessoal, não, deixa aí, gente que não tem onde morar, vamos fazer aqui um loteamento, papapá. Hoje em dia tem mais de 1,5 milhão de pessoas morando em cima da Billings. Então isso aí é proselitismo também, é um proselitismo que não dá, as coisas precisam começar a ser mais sérias. Não adianta querer falar, não, aumentou aqui, aumentou lá, então a culpa é desse governo, daquele governo. Não é. Proselitismo é que faz isso. Quero saber quem é que levou esses empreendimentos para lá. Quem que botou 1,5 milhão de pessoas lá em cima? Quem levou a Exatamente. Acho que o poder público devia, com toda certeza, claro, deveria gerir isso como se fosse uma empresa. Como o particular faz. O particular gere as suas contas todo fim de mês, gere as suas metas. Aqui não tem meta, não tem planejamento. É como ele falou. Aqui não tem dono. Falou muito bem. Olha, quem melhor que fez uma colocação foi o Foch. O Foch falou o seguinte: falta liderança, nós não temos líder nenhum aqui. Eu lembro bem, presidente, você acompanhou, eu era presidente da Assembleia. Greve dos professores. Eles invadiram a Assembleia, eu administrei isso, não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Resolvi, contudo. Vitor, posso fazer uma perguntinha para você? Na época, a greve dos professores era feita por professores. Hoje, a greve dos professores, feita por professor, naquela greve, você acha um professor lá dentro? Não, eles invadiram a Assembleia. Então também não eram professores, os mesmos que estão fazendo hoje? Não. Então, o que ocorre é o seguinte, você tem que ter um diálogo. Hoje, muitas vezes, está faltando diálogo e está faltando autoridade. Autoridade. Eu lembro bem, em decorrência de tudo aquilo, eu gradeei a Assembleia. Aí eu fui criticado que eu estava aprendendo. O PCdoB disse o seguinte, que eu estava aprendendo. Se não tivesse feito isso, e todo mundo me seguiu, fecharam o Ibirapuera, fecharam tudo, porque uma coisa é uma coisa, você tem que, em determinado momento, você tem que chegar e agir. Vai ser feito desse jeito. Mas acabou. É provocativo. O que a POSP faz, eu acho que é provocativo. Eles vão provocar para depois falar, não, mas a polícia foi lá, a polícia não sei o quê, o governador que fica... É isso, é provocativo. É uma tática de desestabilizar. Desestabilizar o governo, é isso que você entender. Precisa deixar claro. Fundo político. Né? Fundo político. Nessa hora falta um líder que chega... Norma do Jardim Luso. São Paulo está infestado por dengue e não tem água, hein? Imagina se tivesse. Na minha casa, 3 crianças com dengue, as tais tendas não são suficientes. Quem paga? Pergunta a Norma do Jardim Luso. E o Sérgio Mendes do Ipiranga, você já ouviu falar no aquífero Guarani? Por que não tiram água de lá? Meu caro Sérgio Mendes, aí é uma explicação técnica sobre o aquífero Guarani. Aliás, que abastece não apenas veio aqui no programa que tinha muito... Estélio, né? Estélio da Cunha. Que falou muito bem sobre isso, explicou, mostrou... Vitor Sapienza, também o Sérgio Jafé, o Forte Simão, o Rubens Rezende, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, disse que as inscrições para os novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil não serão reabertos, apesar da decisão da Justiça ordenando a prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Resumindo, não tem dinheiro. Eu quero parabenizar o ministro da Educação pela coragem de chegar e dizer, olha, não tem, não adianta a Justiça decidir, nós vamos cortar. Quer dizer, falta essa assunção de posições, a pessoa não toma posição, não deixa chegar, não tem, não vamos nos enganar. E depois outra coisa, na hora que nós levantarmos as consequências do financiamento para o pessoal cursar a universidade e chegar à conclusão que o pessoal não vai ter condições de pagar, porque não tem critério, o ingresso, tem que estabelecer alguns critérios. Nós precisamos de parte de matemática, de engenharia, não são tantos advogados como o pessoal está financiando, não é por aí. Claro. Não é por aí, você é advogado, você sabe bem. Nós temos hoje na Secretaria da Fazenda advogado que exercendo a função de porteiro, de motorista, nós precisamos de gente técnica para poder desenvolver esse país. Eu vou financiar esse segmento, não de forma geral todos, não é por aí. Parabéns, é o que o governo chinês faz. Ele dá incentivo, manda bolsa de estudo para fora, mas naquilo que interessa ao Estado.
Aqui não, aqui é uma política pública inconsequente, que você faz a propaganda e não tem nem verba. Não tem. A maioria das políticas públicas de inclusão são inconsequentes por causa disso. Ele faz a política, vou distribuir dinheiro de graça e não tem nem a verba. Isso que é o mal do país. A gente tem que parabenizar o ministro, hein? O Giannini realmente é uma pessoa esclarecida, talvez do governo aí seja um dos poucos digno de admiração, que está lá por competência. Até porque o anterior, ele falou, não, tem dinheiro, tal. Depois ele tirou na internet, ele pediu que as pessoas fizessem o cadastramento. Ou seja, podia fazer, tinha dinheiro, tá tudo certo, mas você não conseguia. Esse pelo menos falou, não vai fazer. Porque no Ceará, não é? O anterior é o mais novo herói no Ceará. O Vitor Sapienza, Janice. Que história é essa do PPS se filiar ao PSB? Partidos ditos socialistas estão se juntando por quê? Pergunta Janice. Eu acho que é um objetivo comum no sentido de defender algumas posições, mesmo porque o DEM, o PPS, se não tomarem alguma atitude no sentido de somar, mesmo o próprio PTB, vão sumir. Porque você vê o próprio PTB hoje vive em função da disputa, da briga do Campos Machado. Eu lembro bem que no quarto mandato, o PTB tinha 6 ou 7 deputados. Hoje só fez 2. Porque esse discurso está superado. Ou vamos mudar o discurso, porque senão não vai conseguir nada. Porque essa história de sempre evocar o Getúlio Vargas, pô, não dá. Getúlio já foi, muitos anos. Tem que trazer coisa nova política. Rubens, Helder Canto, qual a sua opinião sobre professores em greve em São Paulo? Ouvi só uma parte. Quero também saber sobre o tratamento VIP que o governo do estado do Paraná está dando aos seus professores. Helder Canto, do Jardim de São Paulo. O Helder, as pessoas insistem com relação ao Paraná, né? Mas sua opinião sobre os professores. Eu não sei, do Paraná, o tratamento VIP. Aí a gente nota na pergunta um viés absolutamente ideológico. Eu não vou entrar discutindo isso aí com ele. Eu trabalhei num prédio na Rua da Consolação. E toda vez que se aproximavam as eleições, não dava para sair do prédio, porque tinha a POSP vazando dos professores. Eu cansei de ficar na porta do prédio esperando passar os professores. Eu olhava lá, eu nunca vi um professor. As pessoas às vezes paravam aquele negócio, paravam o carro lá, subia uma pessoa que não sabia falar português direito, não falava erros crassos, a pessoa sem dente de sandália de dedo, camiseta, com uma camisa vermelha e uma bandeirinha de um partido de esquerda. E era essa era a POSP que eu via. Eu perguntava, mas você dá aula onde? Ninguém falava nada. Então, eu acho o seguinte, é um movimento de político com o intuito de desestabilizar o governo para tirar um pouquinho da atenção do que está acontecendo em Brasília. A minha leitura é essa. Estou certo ou estou errado, não sei, mas é a minha leitura. E eu presenciei essa última aí, onde já se viu professor pegar ariete para tentar entrar no prédio aqui na Praça da República, na Secretaria. O Mário Covas, quando era governador, ele falou, eu vou entrar. Daí os caras, não, você não vai entrar aqui, não. Ele entrou, apanhou, quebrou a cara, mas ele entrou. Daí fecharam aquele de tal forma para que ele saísse pelos fundos. Ele falou, aquele espanhol, né, que era... Falou, não, eu vou sair pela frente. E saiu pela frente. Se machucou todo, se arrebentou, mas saiu pela frente. São professores que fizeram isso? É possível. Então, a minha visão é essa. Agora, é muito fácil falar, os professores foram muito tratados como VIP lá no... Primeiro, o assunto que estava sendo discutido lá não era nem sequer referente a professor, era sobre a Previdência Social. Eles aproveitaram... Por quê? O governador não é do partido... que é ligado à CUT, que é da POS. Mas há um problema sério com educação no Brasil, a pátria educadora. Pode ser qualquer outro do mundo, menos a nossa. Eu sou do tempo que professor e professora era bom partido. Casar com professor, o cara se dava bem. Funcionário do Banco do Brasil. Tinha um salário digno. Tinha um salário digno. Hoje, eu acho que a questão deve ser até federalizada. Você tem um piso, totalmente de acordo. Porque é inconsequente certas categorias terem um salário muito razoavelmente bom e o professor ganhar a miséria que ganha, fora a estrutura que ele trabalha. Tem professor que apanha.
Né? Então, qual o sala de incentivo aula. em ser professor? Nenhum. Qual o incentivo em dar aula? Nenhum. Então, se uma pátria, se um país quiser ir para frente, como a Coreia, a China, todos esses tigres asiáticos, eles investirem em educação. Aliás, eu lembro de uma passagem de Winston Churchill, quando estavam discutindo o orçamento logo depois da guerra, a Inglaterra estava quebrada. Aí, não, é orçamento para a saúde, orçamento para isso. Ele falou, não, a maioria do orçamento vai para a educação. Uma pátria educada cuida da sua saúde, cuida dos seus afazeres de direito. Então, é essa a questão. Deviam ser tempo integral, principalmente as públicas. E o professor ser dignamente pago, quer dizer, talvez Remunerado. federalizar essa questão, né? Com verba, em vez de jogar dinheiro aí pela janela, dar dinheiro em marmita, dar dinheiro para a educação. Eu acho que polícia e professor começa com P. Tinham que ser os melhores e remunerados. Por quê? Porque você está lidando com vida e com educação. Isso sem falar, logicamente, dos médicos, mas eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a prioridade zero seria uma reforma educacional. Sim. Dentro daquilo que você propôs, federalizar o ensino. E aí você começa a fazer, porque disso você faz polícia, depois você faz tudo, mas a base é aí. A Coreia fez isso e o sucesso dela é visível. Sérgio Jafé, onde eu consigo o livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio? Graças a Deus já estamos aí na segunda edição, o livro foi lançado em novembro de 2014 e estamos aí nas principais livrarias, fizemos até o lançamento na Livraria Cultura. E o blog? E o blog nós estamos na Veja, São Paulo, fomos convidados, muito honrados com o convite pela Vejinha São Paulo, para esclarecer, para dirimir as dúvidas desta intrincada relação que envolve, né, os moradores, os condôminos em geral, né, que como eu volto a dizer, são microcomunidades. Imagina quantas milhões de microcomunidades tem esta metrópole que nós vivemos aí. Sérgio Jafé, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Muito honrado aqui, principalmente com essa mesa tão ilustre aí, com debatedores aí extremamente esclarecidos. Forte Simão, muito bom tê-lo aqui. Eu vou endossar a palavra do nosso eterno deputado Vitor Sapienza, que aqui você vem para aprender. Vai discutir, põe a sua opinião, mas aprende muito mais do que se expressa. Rubens Rezende. É sempre um aprendizado mesmo e é muito bom estar aqui. Obrigado e boa tarde a todos. Vitor Sapienza. Mestre Zancopé, obrigado por você ter permitido que os alunos aprendessem concomitantemente entre todos. Percebeu que não abordei o seu Palmeiras, hein? Obrigado por isso, viu? Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.